Alô você, alô você. Ó, a gente vai começar agora a Lei Penal no Tempo. Vale lembrar o seguinte, se eu for pegar estatisticamente falando, é o tópico mais cobrado da parte geral em todos os concursos que pedem o direito penal parte geral. Então é uma coisa que você tem que se atentar. A gente não pode se omitir acerca da Lei Penal no Tempo. E, na verdade, são regrinhas que eu vou encaixar na sua cabeça, tá? Daqui para frente, na parte geral, a gente vai ver muitos princípios, igual a gente viu o princípio do artigo 1º. Só que a gente vai encaixar os princípios, a gente vai encaixar as normas, a gente vai encaixar as exceções, que você vai ver aqui que existe a súmula 711 do STF, que fala do crime permanente, crime continuado, que eu saio dessa regra da parte geral do Código Penal, mas todas são aplicáveis às questões. Então eu vou transformar a aula quase que num esquema didático. A minha grande sugestão para você é que você tenha um caderno da matéria e você anote, mesmo que no PDF eu tenha colocado bem completinho, tópico a tópico, assunto por assunto. Você usa o PDF como revisão do seu caderno, porque copiar é muito importante. Mas vamos lá, não vou me enrolar não. Olha só, o que eu trabalho na Lei Penal no Tempo? O que está no teu material aí? Se você pegar no material, o texto de lei está assim, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Quando eu pego o caput do artigo 2º, eu estou falando do abolitio criminis. É isso mesmo, eu inverto a explicação. Você pode ver que eu vou colocar o abolitio criminis por último, mas ele está no caput. Quando eu for explicar a regra geral do artigo 2º, ela está aqui, ó. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que seja decidido por sentença transitado em julgado. O que eu vou fazer com esse texto de lei do parágrafo único? Eu vou pegar e vou explicar os princípios universais para vocês. Lembrando que o abolitio criminis, ele nada mais é do que o texto do artigo 2º caput. E esses aqui são os princípios que eu tenho no parágrafo do caput, do parágrafo abaixo do caput do artigo 2º do Código Penal, beleza? Então vamos lá. O que quer dizer a lei penal no tempo, a irretroatividade, a retroatividade e a ultratividade? Quer dizer que eu estou movimentando em exceção a lei no tempo. Porque a regra geral do Código Penal é que a lei nunca se movimenta, ou seja, eu vou usar o chamado princípio da lei do tempo do crime. Em curto espaço, para a gente entender como modo introdutório, é assim: se eu saco a minha arma e dou um tiro na cabeça do cara no dia 10/10/2010, aplica-se a lei do dia que você apertou o gatilho, porque a gente vai ver lá no artigo 4º que diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no momento que você aperta o gatilho, dispara e pega na pessoa, é naquele dia, aquela lei que tem que funcionar, ou seja, lei do tempo do crime. Parece algo meio óbvio, né? Mas você vai ver que na hora que a gente fizer o esqueminha didático, o óbvio não existe. A gente vai ter que entrar nas regrinhas. Agora, retroatividade e ultratividade de lei são chamadas as exceções à regra. Por que é exceção? Porque aqui eu estou trabalhando o princípiozinho da extraatividade de lei. Evandro, o que é extraatividade de lei? É a mesma coisa que dizer que a lei está se movimentando no tempo. Movimentando no tempo. Aí você fala assim, pô, Evandro, mas a lei se movimenta no tempo? Sim, a lei se movimenta. Não fisicamente, ela se movimenta por uma estrutura muito conhecida quando a gente parte para a área jurídica, né? É chamado uma ficção jurídica para poder obedecer aos princípios do próprio Código Penal. Então, se alguém chegar para você e falar assim, Evandro, é correto afirmar que a lei penal no tempo, ela possui extraatividade. Pode vir escrito extratividade, tudo junto também, não tem problema, tá? Extratividade, sim, por quê? Porque ela se movimenta no tempo. A gente vai ver isso acontecer na retroatividade e na ultratividade, só que toma cuidado. A lei só pode se movimentar se for para beneficiar, ou seja, o certo seria colocar o nome de retroatividade de lei mais benéfica e ultratividade de lei mais benéfica.
Porque a lei mais gravosa jamais retroage no tempo. A gente vai entender isso muito bem no esqueminha didático que eu vou fazer, mas a gente precisa desses princípios. Evandro, questãozinha de concurso. É correto afirmar que a lei penal no tempo, ela comporta a chamada extratividade de lei. Tá certo, e essa extratividade vem da retroatividade e ultratividade. Tá certo. Retroatividade, a lei retorna no tempo. Ultratividade, a lei avança no tempo. E o princípio universal que faz a retroatividade de lei mais gravosa ser o princípio universal e ser a regra é chamado o princípio da lei penal do tempo do crime, beleza? O que a gente vai fazer agora? Para explicar isso aqui, a gente vai fazer um croquisinho muito legal, um esqueminha didático, que inclusive você vai usar para fazer resolução de questões de concurso, beleza? Agora a gente vai explicar os princípios. Agora sim eu vou fazer uma coisa que vai fazer você entender perfeitamente. A gente vai pegar um esquema didático e a gente vai aplicar, tá no seu materialzinho, mas é bom você copiar. A gente vai aplicar aquilo lá. E retroatividade, ultratividade de lei. Alô você! Como diria um câmera amigo meu. É isso mesmo. Vamos pegar, grava essa porra na cabeça, porque tem um esquema aqui que vale em 2 princípios, tá? Então vamos lá. Olha só. O que eu tenho? Eu tenho uma lei ao tempo. O que é lei ao tempo? Eu tenho uma lei A e uma lei B que tratam do mesmo assunto, sendo a lei B posterior à A no tempo. Lei A publicada em 2000, lei B publicada em 2005. Vamos colocar aqui um caso hipotético, tá? Nós vamos colocar aqui o Y, com dolo direto, fez um disparo na cabeça de fogo de X e matou X, tá? X está até sangrando aqui, então ocorreu aqui um homicídio. Esse homicídio a gente vai avaliar aqui. Coloquei de 6 a 10, 4 a 8, só para a gente ter uma noção de exemplificando, tá? A gente sabendo que homicídio é de 6 a 20 anos, ok? Só coloquei aqui mesmo só para a gente ter uma ideia didática. O primeiro princípio que a gente tem que aplicar, que a gente não pode deixar de se atentar, é que quando a gente estiver trabalhando movimentação na lei no tempo, o que vale é a lei do tempo do crime. É isso aqui que eu tenho que obedecer, a lei do tempo do crime. Então, se o Y deu um tiro na cabeça do X, a lei para poder condenar o Y aplicada ao caso concreto tem que ser sempre a lei do tempo do crime, do artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, eu vou sempre aplicar a lei do dia do crime, que é essa daqui. No primeiro caso, é de 6 a 10. No segundo caso, que a gente vai estudar daqui a pouco, é de 4 a 8, ok? Mas vamos no primeiro caso aqui. No dia 10/10 de 2000, às 8 horas da manhã, o Y deu um tiro na cabeça do X. O Y tem que ser condenado a 6 a 10 anos e ele foi preso. Teve o auto de prisão em flagrante, ele está na prisão preventiva, mas ainda não foi julgado. Só que em 2005, o crime de homicídio mudou de 6 a 10 para 4 a 8 a pena. E a gente sabe que leis posteriores que tratam de mesmo assunto revogam a lei de trás. Então, teoricamente, em 2005, essa lei aqui está revogada. E essa lei está em vigor. Só que o julgamento foi em 2008, 8 anos depois do homicídio. Evandro, é comum isso? Ainda mais tribunal de júri. E aí, no dia do julgado, o que o juiz tem que fazer? Essa é a grande pergunta. O juiz aplica a lei A ou a lei B? A lei A vai obedecer à lei do tempo do crime, que é um princípio universal do Código Penal. Só que tem outro princípio que diz que leis revogadas não podem ser aplicadas. Aí fudeu tudo. Aí o direito começa a se enrolar nele mesmo. Como é que a gente resolve isso? Qual lei o juiz tem que aplicar em 2008? Lei A ou lei B? Bem, no caso concreto, o juiz vai ter que analisar o seguinte: qual lei que é melhor pro acusado? Ou seja, sempre o acusado vai se beneficiar. O Código Penal é bonzinho. Aí a gente pergunta, é essa lei ou essa lei que é melhor? Aí você avalia, por 6 a 10, 4 a 8, opa, essa lei aqui é a melhor lei no caso concreto e ela está vigorando. Vamos aplicar direto ela, Evandro? Aí a gente tem um problema. O juiz não pode aplicar direto ela, mesmo ela sendo melhor, mesmo ela estando vigorando, porque eu tenho que obedecer o princípio da lei do tempo do crime. E aí o que o juiz faz? O juiz, ele cria a chamada ficção jurídica, que eu expliquei lá atrás,
Ele vai aplicar a lei B, mas ele vai fazer a lei B funcionar no dia do crime. O que ele faz? Ele, na hora da sentença, ele fala assim, eu, pelos poderes a mim constituídos de juiz, eu faço essa lei de 2005 passar a funcionar ficticiamente no dia 10/10 de 2000 às 8 horas da manhã. Então, ele está voltando a lei no tempo. O nome disso é retroatividade de lei mais benéfica. Evandro, mas por que ele está voltando? Só para obedecer à lei do tempo do crime. Na hora da sentença, ele vai explicar que essa lei, mesmo estando em 2005, ela foi vigorada no caso concreto por ordem do juiz, porque o ordenamento jurídico deixa para obedecer esse princípio. Como retornou ela no tempo, o nome é retroatividade de lei mais benéfica. Que merda, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Melhor lei, melhor da frente, retornou retroatividade. Agora, e nesse caso aqui, Evandro? Bem, nesse caso, a lei B é mais grave. Olha aqui, ó. Ela é mais grave. Ela revogou a lei A, mas eu tenho que usar a lei do tempo do crime, só que nesse caso eu não posso usar porque, 1, ela está revogada, 2, apesar dela ser melhor, eu deveria usar ela, mas ela foi revogada pela lei 2. E aí o que eu faço? Primeira coisa, o juiz, no caso concreto, ele usa a lei A ou usa a lei B? Você sempre vai avaliar qual é a melhor lei. Das duas, qual é a melhor? A melhor lei para o acusado é a lei A, então é essa que vai ser usada. Nesse caso concreto aqui, a melhor lei era a lei B. Se a lei A é a primeira e ela está revogada, um dos princípios o juiz já não precisa se preocupar, porque de 4 a 8 ela é melhor e ela estava na lei do tempo do crime. Então esse princípio aqui está sendo respeitado. O que o juiz vai ter que resolver é como se aplica uma lei revogada. O juiz vai fazer o quê? O juiz vai pegar isso aqui e vai jogar ao tempo e vai dizer o seguinte, olha só, essa lei aqui, estou jogando ela para funcionar no dia do julgamento, estou retornando ela à vida. O juiz está fazendo a chamada ultratividade de lei penal, mais benéfica. Evandro, mas eu ainda não entendi por que é ultratividade. Vamos lá, meu filho. Primeiro princípio, lei do tempo do crime, que é a lei do momento do crime. Está sendo obedecida? Tá, porque ela é a melhor lei. Ele não precisa se preocupar, mas o juiz precisa resolver o problema da lei estar revogada. Então o juiz pega essa lei, faz ela funcionar no dia do julgamento, faz ela retornar à vida só naquele caso concreto para não aplicar mais gravosa e aplicar mais benéfica. Como a mais benéfica é a anterior, vou ter que jogar na frente, o nome é ultratividade, estou avançando a lei no tempo, mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Aqui, nesse caso concreto, quando a primeira lei é mais branda e a segunda lei é mais pesada, eu tenho 2 princípios. Eu tenho tanta ultratividade de lei mais benéfica, como eu não posso fazer essa lei funcionar no tempo do crime. Então, eu não posso retornar com ela aqui para aplicar ela. Então, eu tenho também a irretroatividade de lei. Mas vamos quer dizer que sempre que houver a ultraatividade, também está havendo, no caso concreto, a irretroatividade obrigatoriamente? Ultratividade e irretroatividade obrigatoriamente no mesmo caso concreto, beleza? A gente explicou o caso da retroatividade, da ultratividade de lei. Agora, o que a gente vai explicar? A gente vai explicar agora a exceção à regra, que na verdade existem algumas exceções, tipo combinação de lei penal no tempo, e existe também o que a gente vai trabalhar, que é a súmula 711, que é a exceção a essa regra, que tem que ser no conjunto da ópera, a gente tem que sair daqui e ir direto para a exceção. Lembrando que isso aqui é a regra, tá? Evandro, mas você falou que isso aqui é a exceção. Não, pessoal, quando eu estiver trabalhando nos princípios, a irretroatividade é a regra, aqui é a exceção. Mas esse conjunto de regras, irretroatividade, retroatividade e ultratividade, ele é o cerne, o objetivo do artigo 2º, ou seja, ele nada mais é do que a regra que a gente utiliza da parte geral quando a gente estiver falando de lei penal no tempo, mas tem uma exceção que não veio do Código. Essa exceção veio do STF, que é a súmula 711, que diz que no caso do crime continuado, do crime permanente, aplica-se a lei do momento da cessação da conduta do agente, ainda que ela seja mais gravosa.